Eu sou uma testemunha viva de que os jornalistas do tempo do pai, do Jorge Castilho, que escrevia aqui crónicas lindas de ler, ótimas, e de fundo social, escrevia. Eu sou testemunha da camaradagem que havia entre todos os jornalistas. E se porventura algum estava impedido de ir a determinado acontecimento, usava desta expressão curiosa, no que era sempre atendido. Traga-me lá um cheirinho disso. E, consequentemente, se estava impedido de ter ido a esse acontecimento, não ficava impedido de mandar a notícia para o seu jornal. Eu, há bocado, quando vocês me perguntaram agora como é que era o relacionamento entre os jornalistas, já há bocado vos dei a entender isso, contando aquela história do Júlio Roldão. Mas eu posso dizer-vos que hoje em dia eu sou amigo de todos os jornalistas vivos do meu tempo. Não há um único de quem eu não seja amigo. E tenho a certeza que todos os jornalistas desse tempo são meus amigos. Isto prova que nós tínhamos, para além das divergências e para além das diferenças, um sentimento de amizade espantoso. E de belíssimo relacionamento, com as nossas discrepâncias, com as nossas diferenças, mas também, se não houvesse diferenças, nada tinha piada. Mas eu gostava só de vos dizer dois pormenores. Queria-vos chamar a atenção para uma fase, para um período que eu ainda vivi, já não tanto como o Jorge viveu mais tarde, que era a tipografia a chumbo inicial e a rigidez. Vocês não imaginam o que era fazer um jornal, uma página de jornal, com a rigidez do chumbo. Aquilo era tudo lá em cavalita, tinha as letras umas das outras, lá iam à caixa alta buscar as maiúsculas e as de baixo, e depois aquilo era tudo montado. As fotografias faziam-se por zincogravuras, e aquilo era 10 por 15, era com uma dimensão determinada. Eu que sou um azelho arrematado em termos de computadores, detesto aquilo, eu só gosto de lápis e de canetas, nem de esferográficas gosto. A primeira vez que eu me pus a paginar num computador, auxiliado por uma pequena que sabia trabalhar com aquela coisa, aquilo era uma maravilha. A fotografia alargava-se, esticava-se e apagava-se, e fazíamos uma coisa, e deitámos tudo abaixo, e afinal a primeira é que estava melhor que a última, não sei o quê. Vocês não imaginam o que era fazer um jornal antigamente. Era impressionante. Outro aspecto que eu gostava de vos falar, porque vocês também o abordaram aí, era como é que nós éramos recebidos, nós jornalistas, éramos recebidos pela população em geral, pela comunidade. Hoje em dia já há alguma ideia de que o chamado jornalismo de proximidade hoje tem um outro valor. Naquela altura havia o ideal, o que era bem, era nós trabalharmos para um jornal nacional. Aqueles que trabalhavam aqui para os jornais regionais eram jornalistazinhos e tal. Bom, no meu tempo, claro que não, no tempo do pai do Jorge Castilho, por exemplo. Mas no meu tempo era assim. E então, eu trabalhava para os jornais, um de Lisboa, outro do Porto, com o afastamento que havia na altura, mas depois comecei a fazer, a certa altura, uma croniqueta aqui no Jornal de Coimbra, que o Jorge lançou, já nem sei há quantos anos, mas enfim. Tinha lá uma croniqueta que saía há 20 anos, diz-me ele. Eu falhei o primeiro número porque eu chegava sempre atrasado. O Varela diz que nós em Coimbra chegamos sempre atrasados, eu ainda chegava mais atrasado que os outros todos. Até costumavam dizer, já pode começar a conferência de imprensa que já chegou o Cabral Oliveira. Portanto, aquilo deixava para o Cabral Oliveira na altura. Bom, mas isto só para vos dizer que quando eu comecei a escrever essa croniqueta, eu notei uma diferença fundamental na parte da receptividade da comunidade, da população em si. Porque vocês não imaginam a quantidade de gente que me abordava para pôr problemas. Eu ia no Troller, e as pessoas vinham ter connosco. É chato, pá. Este Sansão é muito chato. Para pôr problemas, porquê? Porque eles estavam convencidos, e de alguma forma tinham esse peso, que nós éramos muitas vezes o último recurso a que as pessoas se podiam valer. E se nós conseguíssemos escrever umas linhas sobre qualquer problema que eles tivessem, eventualmente, e muitas vezes isso acontecia, nós poderíamos ajudar a solucionar o problema. É talvez por isso, e por outras coisas, e por este relacionamento excelente que eu consegui, que eu digo hoje, porque
como vocês já se aperceberam da pequena apresentação, eu há 15 anos passei para o inimigo, como diziam eles, passei para a Associação Nacional de Municípios, para a assessoria de imprensa, que se vocês quiserem depois também podemos falar disso, porque eventualmente alguns de vocês poderão ir parar aí, mas então, uma das coisas que me dá mais prazer hoje em dia recordar é que aquela fase em que eu fui jornalista foi realmente a fase mais útil, mais preenchida de toda a minha vida, muito mais mesmo de quando eu era bombeiro voluntário. Eu não me queimava nos incêndios, porque eu tinha experiência. Quando eu ia buscar abaixo miúdos de bem canto aos cegos para os levar ao futebol, ver futebol, etc. Eu fiz uma série de experiências de índole social, muito válidas, mesmo no ultramar, muito válidas, mas nenhuma delas chegou aos calcanhares que fosse da atividade que nós conseguimos ter no jornalismo. Mais uma vez lanço o repto à assistência. Se houver alguma pergunta queiram fazer, podem fazê-la. Com certeza que há muito mais para dizer. Eu acho que o Dr. Diniz Alves tinha pedido aí para fazer uma pergunta. Diniz Alves pode fazer a pergunta que queria, se faz favor. Pensei que você tinha pedido para fazer uma pergunta. Bom. Se me dessem licença, eu utilizava aqui este microfone, apesar de alguma amplificação de som distorcida que ocorre, para agradecer em nome do Instituto Superior Miguel Torga e particularmente em nome do Dr. Diniz Alves, que é diretor do curso de Comunicação ou de Ciências de Informação no Instituto Miguel Torga, para agradecer a presença deste ilustre trio que está aqui, este trio de camaradas de profissão, que ao longo de várias décadas, pelo menos 3 décadas, têm calcorreado a cidade de Coimbra, conhecem bem os becos, mas conhecem muitas histórias que, obviamente, ficam remetidas ou ficam fixadas num baú de memórias afetivas que talvez não possam aqui ser publicitadas, não possam ser tornadas públicas. E, por isso mesmo, o agradecimento aqui vai para aquelas histórias que se contam, porque, afinal, quem vive a atividade jornalística é um historiador da atualidade, do instantâneo. E, como tal, independentemente de ser esse tipo de historiador, acontece que 10, 20, 30, 40 anos ainda é uma história muito próxima. Há factos muito relevantes que não podem, não devem ser divulgados, muitas vezes pelos envolvimentos que a situação tem. Acontece que o Chavarel a pé curto é além do mais, aqui hoje uma pessoa que foi convidada pelo seu historial como cidadão que adotou Coimbra e que Coimbra adotou, como cidadão que é importante ser conhecido por parte das pessoas mais jovens, e é uma pessoa que tem marcado pela sua postura várias gerações. Isto é, ele conviveu com o pai do Jorge Castilho, que foi uma das referências do jornalismo em Coimbra. Por outro lado, foi o primeiro correspondente da RTP em Coimbra. E a sua presença aqui é significativa também neste aspecto. Isto é, hoje há uma delegação em Coimbra da televisão pública, há 2 delegações das 2 televisões não públicas, ditas comerciais ou privadas, e há, porventura, várias pessoas que trabalham para diversos canais de informação internacionais, também aqui em Coimbra.